Bem-vindos de volta. Vamos só aguardar aqui mais colegas entrarem e daí a gente já continua. Ok, já temos aí uns 18 alunos na sala. Gente, eu vou colocar vocês todos no mute de novo, tá? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, interromper aí a aula, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Também tem a opção de escrever no chat, né? Que às vezes no chat eu demoro para ver. Às vezes eu estou empolgado falando, aí eu só vou ver o chat daqui uns 20 minutos. Então, se for alguma coisa que vocês acham que é importante, aí vocês podem até me interromper, abrir o microfone e me interromper para fazer alguma pergunta, né? Ok? Bom, então já estamos aí com 18 alunos, vamos voltar lá para a nossa aula, então. Vou compartilhar aqui de novo a tela, para a gente dar sequência. Cadê? Aqui. Beleza. Então, eu estava explicando para vocês lá sobre o totem, né? Então, o totem é o símbolo que identificava um clã, tá ali em cima, né? Na página para vocês. E um clã é o quê? É um grupo social que é baseado em relações de parentesco. Isso aqui é um clã. E o totem é isso, é o símbolo que identificava o clã. E esse símbolo pode ser aquela estátua zona lá que eu mostrei para vocês, mas pode ser qualquer outro símbolo, pode ser tipo um amuleto, alguma coisa assim que o membro do clã carrega consigo, né? A característica a característica principal das religiões totêmicas, né? Além do símbolo, além da existência do símbolo, do uso do símbolo, é que esse símbolo ele se torna sagrado, ele passa a fazer parte da religião, ou seja, ele não é um mero símbolo, né? Ele passa o próprio símbolo, o próprio objeto, então no caso aquela estátua lá, ou um amuleto que o sujeito carrega, que é o que a gente chama de totem, passa a ter um significado sagrado. Então o totem ele é tanto a divindade quanto os objetos que representam aquela divindade. É mais ou menos, a gente pode dizer assim, que é mais ou menos como muito parecido com a maneira como os católicos veneram os santos, né? Porque em princípio a estatuazinha lá do santo seria apenas um símbolo, né? O santo ele estaria lá no céu, sei lá, junto com Deus, não sei, né? A estátua, né? Então a estátua de Santo Antônio, sei lá, seria apenas ali um símbolo, né? Assim como você tem uma foto de uma pessoa que você gosta, você tem ali uma estatuazinha do santo do qual você é devoto.
mas da maneira como a religião católica é praticada pelos fiéis, né? Digamos assim, o catolicismo popular, tal qual é praticado pelas pessoas, o santo, a estátua, passa ela própria a ser sagrada, né? É como se a estátua adquirisse uma personalidade que é ligada com a personalidade do santo que ela representa, né? Não sei se já perceberam esse fenômeno, mas na maneira como o catolicismo é praticada pelo povo, ou seja, o catolicismo popular, tal qual é praticado pelas comunidades populares aí católicas, as estatuazinhas dos santos adquirem elas próprias um caráter sagrado, e viram elas próprias ali como se fossem, né, divindades elas também. Então, daí se segue o seguinte, que no totemismo, a divindade ela não é um ser pessoal, né? A divindade, o deus totêmico dos clãs, ele é um deus que é não pessoal. Alguém está comentando aqui alguma coisa? Não tem nenhum comentário novo, não. Então, o deus totêmico é um deus que é não pessoal. E ele se confunde com a própria sociedade que ele representa, né? O totem é um símbolo, então o totem é um objeto, é um amuleto, é uma estátua, é alguma coisa, é um símbolo que representa a própria sociedade, que representa o próprio clã, né? Enquanto um poder impessoal, por assim dizer. Então, o que isso quer dizer? É que o totem, de certa maneira, ele é o indivíduo cultuando religiosamente a sua própria sociedade, o seu próprio clã. E aí o Durkheim ele vai chegar à conclusão, através da análise do totem, que é o seguinte, que o totem é uma maneira de cultuar, de venerar religiosamente. Eu coloquei aqui, ó. Agora está no topo da tela aqui. Então, o totem é uma força difusa, anônima, impessoal e superior que os indivíduos sentem que age sobre eles. Né? Então, a religião totêmica, ela cultua isso. Ela cultua uma força difusa, anônima, impessoal e superior que os indivíduos sentem que age sobre elas. Né? E aí, a conclusão a que o Durkheim chega é que o totemismo é uma forma, é uma percepção não elaborada da força da sociedade sobre o indivíduo. Né? Então, dito de outra maneira, quando o indivíduo cultua o totem, né, ele está cultuando indiretamente a própria sociedade da qual ele participa, que é a sociedade clânica, né, a sociedade ali do clã a qual ele faz parte. E a manifestação sob a forma religiosa se dá porque é uma forma não elaborada, ou seja, não raciocinada, né, não analisada racionalmente, por assim dizer, de reconhecer que existe uma força difusa, anônima e impessoal, que age sobre o indivíduo. E essa força difusa, anônima e impessoal que age sobre o indivíduo são os constrangimentos, né, da própria sociedade. Então, a religião totêmica é uma forma de religião que venera religiosamente, que cultua, né, a própria sociedade agindo sobre o indivíduo. Então, dito de outra maneira, o indivíduo que faz parte de uma sociedade, de um clã, né, ele percebe que existe, que ele não é um indivíduo completamente livre, que ele é limitado pelos constrangimentos que a sociedade o impõe, né, então as obrigações, eventualmente também os direitos, né, mas o que ele pode, o que não pode fazer, a maneira como ele pode se vestir ou não, etc. Tudo aquilo que a gente tinha falado, quando a gente falou de fato social, ainda no bimestre anterior. Vocês se lembram lá no bimestre anterior
que o Durkheim falou que a principal característica da sociedade é o fato de a sociedade se sobrepor sobre o indivíduo, né? E que o elemento mais básico dessa sobreposição do indivíduo sobre a sociedade era definida pelo conceito de fato social, né? Então, padrões de se vestir, a maneira como você se veste, você não é 100% livre na maneira como você se veste. Na maneira como você se veste, você sofre uma pressão que vem do meio social, né? Se você se vestir de uma maneira muito esquisita, muito fora do padrão, você sofre ali alguma sanção que vem da sociedade sobre você. Essa sanção, na maioria das vezes, não vai ser nenhuma punição, porque não é contra a lei você se vestir de uma maneira diferente, né? Mas essa sanção vai vir sobre a forma de olhares, de preconceito, de discriminação, etc. Então, a sociedade ela age sobre o indivíduo, né? De certa maneira, limitando, constrangindo ali o comportamento do indivíduo, condicionando o comportamento do indivíduo. Então, o que o Durkheim falava é que o totemismo revela que o sentimento religioso é uma forma de processar de uma maneira meio irracional, meio não elaborada, meio, digamos assim, pouco raciocinada, essa percepção de que existe uma força que age sobre você, né? E o totemismo Eu estou recebendo umas mensagens aqui do meu antivírus de falha de dispositivo. Se por acaso estiver dando algum problema e vocês não estiverem acompanhando, conseguirem acompanhar a aula, me avisem aqui no chat ou no WhatsApp, tá? Então, o totemismo, ele revelaria que o sentimento religioso... Alguém está escrevendo aqui no chat? Tá. Obrigado, Lucas. O totemismo, ele revelaria que o sentimento religioso é uma forma de elaborar a percepção de que a sociedade exerce um constrangimento sobre o indivíduo, né? E, como consequência disso, o Durkheim elabora a tese de que a religião ela tende a reproduzir a estrutura social, né? Então, no caso do totemismo, o totem ele é um deus familiar, né? Que representa ali que é um deus que ele é o deus só daquele clã, só daquele núcleo clânico, né? E é assim por quê? Porque a sociedade ela se organiza de maneira clânica. A sociedade é um conjunto de clãs, ou seja, um conjunto de indivíduos que se estruturam a partir de relações de parentesco. Então, logo, o deus daquela sociedade vai ser um deus familiar também, né? Assim como entre os aborígenes australianos, entre os índios norte-americanos e entre os japoneses, né? Pelo menos até a história do Japão e até o começo do século XX. Então, o que a análise do totemismo proporciona ao Durkheim é isso, é chegar à conclusão de que a religião ela é uma forma de representar, do ponto de vista cultural, sob o ponto de vista cultural, a religião é uma transfiguração para o mundo cultural da estrutura da sociedade, né? A religião ela reproduz no âmbito cultural a estrutura da sociedade. E aquela divisão entre uma esfera do profano e do sagrado, ela passa a fazer mais sentido agora. Por que toda religião sobrepõe uma esfera do sagrado sobre uma esfera do profano? Ou seja, uma esfera das coisas sagradas, contra as quais o indivíduo não tem poder, que se sobrepõe sobre as atividades do cotidiano. É porque em toda a sociedade, o que existe de característico em todas elas é o fato de que, sobre as atividades do cotidiano, que eu pratico para viver, para comer, etc., eu tenho um constrangimento que vem das normas da sociedade. Eu tenho um conjunto de limitações que se impõem externamente sobre o meu comportamento,
que vem das normas da sociedade, né? Então, o totemismo, para o Durkheim, ele proporciona... E vejam, uma coisa importante a ser ressaltada é que o Durkheim chega a essa conclusão, né, que a religião ela reproduz a estrutura da sociedade e ela é uma forma não elaborada, não racional de compreender que eu, indivíduo, não sou completamente livre, que sobre mim tem algo que mais ou menos me controla e condiciona o meu comportamento, que é a própria sociedade, né? Ou seja, a religião, ela é uma percepção, a gente pode dizer irracional, né? Não meditada, não raciocinada, de que eu não sou completamente livre, ou seja, de que existe uma sociedade que condiciona o meu comportamento, né? E, portanto, a religião, ela não é nada mais do que a estrutura da sociedade transfigurada em elementos considerados sagrados, né? Ele chega a essa conclusão pela análise do totemismo, mas ele estende essa conclusão para todas as religiões, né? Então, a religião totêmica, ela é a que mais evidencia isso, que a religião reproduz a estrutura da sociedade. E quando eu estou cultuando a minha religião, né, a religião totêmica lá, eu estou cultuando a minha própria sociedade. Ele chega a essa conclusão pela análise da religião totêmica, mas ele vai estender essa conclusão a todas as outras religiões, ok? Então, todas as religiões, elas têm aí duas características. A gente pode atribuir a elas, segundo o Durkheim, duas características. Todas as religiões são transfigurações culturais para o domínio do sagrado da própria sociedade, ou seja, da própria estrutura social. Então, a religião de uma sociedade reproduz a sua estrutura social, em outras palavras, né? E quando eu cultuo a minha religião, eu estou indiretamente cultuando a minha própria sociedade. Tá? Em algumas outras religiões, isso, mesmo algumas religiões mais sofisticadas, isso, de certa forma, é claro também, né? Então, a religião, o judaísmo, por exemplo, né? Acho que é muito claro no judaísmo de que maneira o sujeito, ao adorar o Deus único lá dos judeus, está adorando, né, a própria comunidade judaica. Originalmente, você sabe, o Deus único lá, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus só do povo judeu, né? Com o cristianismo que aquele mesmo Deus passa a se universalizar, né? Então, acho que agora fez mais sentido esse trecho aqui para vocês, né? Então, o totem é um símbolo que identifica um clã, e como símbolo que identifica o clã, o totem é ao mesmo tempo Deus e a sociedade daquele clã, né? E o totem, ele não é um ser em particular, ele é um ser em particular, mas é também todos os objetos que o representam, né? E a divindade não é um ser pessoal para a religião totêmica. E através da veneração do totem, o indivíduo está venerando a própria sociedade a qual ele pertence. Na medida em que o totem se confunde com a sociedade, o indivíduo está venerando a própria sociedade a qual ele pertence. Deixa eu fechar só o WhatsApp aqui que está apitando. E o que a análise do totemismo revela para o Durkheim é isso, é que quando a gente adora, quando a gente pratica os rituais da nossa religião e quando a gente adora o Deus da nossa religião, o que a gente está fazendo, na opinião de Durkheim, é venerar a nossa própria sociedade, a nossa própria estrutura social e cultuar a nossa própria sociedade, né? E ele, lembrando, ele chega a essa conclusão através da análise do totemismo. O totemismo é onde isso é mais evidente, mas ele estende essa conclusão para todas as formas de religião. Em todas as religiões, na opinião de Durkheim, o que o indivíduo está venerando ou cultuando, em última instância, é a própria sociedade da qual ele participa, ainda que ele não tenha consciência disso, né?
No totemismo, a gente chega quase a ter a consciência disso, porque o Deus é o Deus só do clã, e o Deus se confunde com o próprio clã, né? Então lá é meio evidente que o sujeito que está adorando o totem está adorando o próprio grupo social ao qual ele pertence, né? Nas outras religiões, isso é menos evidente, mas na opinião do Durkheim isso acontece também, né? Então a estrutura social, a religião, ela é uma reprodução da estrutura social, e ao adorar os elementos da nossa religião, a gente está adorando indiretamente a nossa própria sociedade, né? Bom, aí agora a gente vai para a segunda parte da aula de hoje, a teoria sociológica do conhecimento, ok? Então essa teoria sociológica do conhecimento, se a gente voltar lá para cima, eu coloquei aqui, né? A sociologia da religião do Durkheim. E daí eu puxei duas flechinhas. Eu coloquei aqui teoria sociológica da religião e teoria sociológica do conhecimento. Então, a primeira parte aqui a gente acabou de ver, a teoria sociológica da religião, e não precisa nem explicar por que tem esse nome, né? Daí a segunda parte é um pouquinho mais misterioso, né? Então, teoria sociológica do conhecimento, o que é que isso viria a ser, né? E por que isso é ligado com religião? Né? O que uma teoria sociológica do conhecimento tem a ver com religião, né? Então, vamos descer aqui embaixo. Então, começando aqui, né? Então, teoria sociológica do conhecimento de Durkheim, que é uma derivação dentro da sua teoria da religião, né? Então, eu coloquei no esqueminha aqui para vocês. A religião é um sistema de compreensão do mundo, né? Eu acho que disso aí ninguém tem dúvidas. Acho que não carece de maiores explicações, né? Então, a religião é um sistema de compreensão do mundo. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer assim que a sociologia, a religião é uma forma que é uma interpretação da realidade, né? A religião, ela contém uma interpretação de como o mundo funciona, de como a sociedade funciona, e às vezes até de como a natureza funciona, né? Então, por exemplo, no cristianismo, nós temos lá a historinha do Gênesis, que explica como que o mundo foi criado e etc, né? Como que os primeiros anos da história humana se desenvolveram, e ali tem uma teoria moral também dentro da Bíblia, né? Então, a religião é um sistema de compreensão do mundo, né? A religião, ela me dá elementos para olhar para o mundo e interpretar o mundo. Esses elementos, eles podem eventualmente estar errados, né? Para quem é ateu, vai dizer que está sempre errado. Quem é religioso vai dizer que a religião dele está correta, a interpretação do mundo da religião dele está correta, mas a da religião dos outros está errado, né? Mas o que é inegável é que a religião, ela fornece um esquema de interpretação do mundo, né? E aí, como consequência, existem formas, né? Eu coloquei aqui, eu puxei a flechinha, coloquei aqui, né? Formas de conhecimento derivam da religião, né? Então, a religião, o que quer dizer com isso? Ela é uma forma de conhecer, né, o mundo. E, de certa maneira, num certo sentido, conhecimento científico a religião é um prenúncio de uma tentativa de conhecer o mundo cientificamente, né? Então, vamos dizer assim, formas de conhecimento derivam da religião, porque a religião nos fornece esquemas para compreender o mundo. Acho que até aí tudo bem, né? E a religião, por sua vez, ela deriva da estrutura social, né? Então, formas de conhecimento derivam da religião e a religião, por sua vez, deriva da estrutura social, que foi o que a gente viu no tópico anterior. Então, a gente pode chegar à conclusão que formas de conhecimento, faltou o D aqui, está escrito formas e conhecimento, né? Mas é formas de conhecimento. Logo, formas de conhecimento derivam da estrutura social. Então, ficou claro o raciocínio aqui, né? Então, formas de conhecimento derivam da religião.
A religião, por sua vez, deriva da estrutura social. Logo, formas de conhecimento derivam da estrutura social, né? Então, a estrutura social engendra uma religião e a religião, por sua vez, engendra formas de conhecimento, o que significa dizer que formas de conhecimento derivam da estrutura social, ok? E se isso estiver confuso, vocês se manifestem aí que eu tento explicar melhor, tá? E de que maneira isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira. Eu coloquei aqui, ó. A primeira forma, a forma mais básica de conhecer é classificar, né? Então, classificar as coisas é uma forma de conhecer as coisas. E a religião, elas nos fornece justamente isso. A religião, elas nos fornece sistemas de classificações, né? Então, eu coloquei, puxei a flechinha e coloquei para vocês aqui. O exemplo das hierarquias e demais relações sociais que são transformadas em sistemas de crenças religiosas servem como parâmetros para explicar a realidade, né? Então, a maneira como a religião constrói os seus sistemas de classificação, elas fornecem os sistemas básicos para que o indivíduo classifique e ordene a própria realidade social e natural da qual ele participa. E, como consequência, a linguagem e o pensamento lógico, eles acabam derivando da própria sociedade. Então, o que significa dizer isso, né? Que não são apenas as formas, os conteúdos do pensamento, da maneira de pensar, que derivam da sociedade, né? Então, assim, as sociedades, elas têm culturas diferentes, né? E a gente pode dizer, então, que é bastante óbvio que o conteúdo do pensamento é diferente de uma sociedade para outra. Só que o Durkheim, ele vai ressaltar o fato de que não é só o conteúdo do pensamento que é diferente, é a forma de pensar também, né? E aí eu coloquei aqui dois exemplos para vocês. Coloquei, ó, exemplos. Então, o primeiro exemplo é do povo Piraã. O povo Piraã é um povo amazônico, é uma nação indígena amazônica, né? E os Piraã, eles não têm domínio, eles não têm conceito para número na língua deles. Eles não... 1, 2, 3, 4, 5, os números cardinais ou ordinais que a gente conhece, eles não existem na língua deles. Ou seja, na cultura deles não se desenvolveu o sentido da quantidade. A categoria lógica da quantidade não se desenvolveu na língua deles. Aí eu até coloquei aqui uma reportagem para vocês lerem depois, em que isso está explicado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que não precisa abrir, não, até porque a aula está acabando, eu não vou conseguir. Mas, então, os Piraã, esse povo amazônico, eles não têm o conceito de quantidade. A categoria lógica da quantidade, né, que é determinada pelos números, né, eles não têm. Eles só usam, pelo menos não quantidades absolutas, eles usam apenas quantidades relativas. Então, na língua deles, eles têm palavras apenas para muito, poucos, muitos, poucos e alguns. Muito pouco e alguns. Então, eles não conseguem, por exemplo, contar, se eu coloco assim, sei lá, 5 pedras na frente deles. Eles não têm como contar e dizer que ali tem 5, né?
eles conseguem se referir apenas em quantidades relativas, ou seja, eles conseguem dizer que ali tem 5, se eu acrescento mais 5 vira 10, eles vão dizer que tem muito e que quando tinha 5 era pouco. E se eu inverto, né, se eu passo de 5 para 1, eles vão dizer que daí 5 é muito, porque 5 é mais do que 1. Mas eles não têm categorias absolutas, né? Então, na cultura deles, por algum motivo, a capacidade de contar não se desenvolveu. A categoria lógica da quantidade não se construiu na língua deles, né? Ou seja, a gente vê aí que é uma maneira como a maneira de pensar é um exemplo de como a maneira de pensar é condicionado pela cultura, né? Então, não é só o conteúdo das ideias que varia de uma sociedade para outra, é a própria estrutura do pensamento que varia. Eu acho que agora ficou mais claro, né? Então, é a estrutura do pensamento que varia de uma língua para a outra. Aí eu coloquei aqui um outro exemplo. O exemplo 2 aqui. O povo Kuuk-Taiowere. Esse povo Kuuk-Taiowere é uma comunidade aborígene da Austrália. E na língua deles, eu acho esse exemplo até mais interessante. Na língua deles, eles não têm indicadores espaciais relativos. Então, o que são indicadores espaciais relativos, né? Esquerda, direita, frente, trás, né? Então, por exemplo, assim, se eu quero indicar a localização de um objeto, né, que está perto de você, então eu vou dizer, a cadeira está do seu lado direito, a cadeira está à sua direita, né? Eles não desenvolveram, eles não têm palavras para expressar assim pontos no espaço a partir de pontos de referência, né? Então, de que maneira eles expressam posição? Como é que eles indicam a posição de alguma coisa? Só através de pontos absolutos, de indicadores espaciais absolutos. E os indicadores espaciais absolutos são quais? São os pontos cardeais, né? Então, sul, norte, leste, oeste e aqueles outros derivados ali que são os intermediários, né? Então, se um indivíduo dessa comunidade indígena for te dizer que tem sei lá, tem um cachorro, um animal atrás de você, então vamos dizer que tem uma cobra atrás de você, e ele vai te avisar, né? Ele não tem como dizer que a cobra está atrás de você. Ele tem como dizer, porém, que a cobra está ao sul de você, ou ao norte, ou ao leste, ou a oeste. Vocês entenderam? Agora, o mais importante não é o fato deles terem ou não essas palavras na língua deles. Alguém está falando alguma coisa aqui? O mais importante não é eles terem essas palavras na língua deles. O mais importante é a maneira como isso condiciona a própria relação que eles têm com o espaço. Por quê? Porque se eu não tenho na minha língua, né, palavras indicadoras de posição relativas que funcionam a partir de um ponto de referência, se eu só posso indicar direção utilizando os pontos absolutos, que são os pontos cardeais, significa que eu, para conseguir me comunicar, eu tenho de sempre ter presente onde esses pontos cardinais estão. E os pesquisadores que estudaram essa comunidade indígena, eles chegaram à conclusão que os indivíduos dessa população Kuuk-Taiowere, eles têm excepcionalmente aguçado senso de direção, né? Mesmo crianças de tenra idade, de 5, 6, 7 anos de idade, se você levar elas para um local desconhecido, eles fizeram lá esse experimento, né? Pegaram uma menina lá e tiraram ela lá com consentimento, obviamente, né, tudo direitinho, levaram ela para um outro lugar
vendaram ela estava vendada, e daí tiraram a venda e pediram para ela encontrar onde é que era o norte, o sul, etc. E ela ficou um pouquinho confusa, porque ela estava fora do local dela, do local que era familiar para ela, mas ela rapidinho se orientou e falou, o norte é para cá, o sul é para lá, o leste, o oeste, etc. Né? Então, ou seja, o fato do sujeito não ter... o fato dos indivíduos dessa tribo terem apenas estruturas, palavras que indicam posições absolutas e não palavras que indicam posições relativas, ou seja, em relação a um ponto de referência, fazem com que a cabeça deles, a mente deles, desenvolva uma percepção aguçada de orientação. Se você pegar... Eu aqui, por exemplo, onde eu estou, e eu estou dentro da minha casa, eu não tenho a menor noção de onde é que é sul e norte aqui. Isso que eu estou dentro da minha casa. Se eu estiver num local desconhecido, muito menos. Né? Então, a consequência disso é o quê? Que as formas de pensamento e, portanto, a língua e a lógica, elas derivam das estruturas sociais. Então, as formas de pensar, elas reproduzem estruturas sociais. E reproduzir estruturas sociais significa dizer que elas reproduzem relações de poder, né? Porque as sociedades, pelo menos a imensa maioria delas, elas são hierarquizadas através de estruturas de poder. Então, a maneira de pensar, a lógica, a língua, elas reproduzem dentro de si relações sociais e, consequentemente, estruturas de poder. Gente, a aula está acabando. O aplicativo vai encerrar a minha aula aqui. Eu tenho 2 minutos restando. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre algo que não ficou claro? Tem alguém perguntando aqui no chat. Ah, tá. Franciele. Professor, fale sobre o trabalho que é para ser entregue. Bom, gente, o trabalho são só aquelas atividades que eu passei para vocês e que vocês encontram lá no relatório de aula, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui o relatório de aula para vocês. Daí eu mostro para vocês onde é que está exatamente. Um segundo só. Relatório completo matutino. Está quase acabando, tenho só 1 minuto, vamos ver se dá tempo. Então, ó, no relatório aqui, vocês estão vendo o relatório? Está aparecendo para vocês? Sim, ok, obrigado. Então, no relatório, ó, tem as semanas, né? Vocês se lembram que eu dei bem pouca atividade, né? Vocês se lembram que eu não dei muita atividade para vocês. Eu só dei atividade nas primeiras aulas. Então, aqui, ó, semana dos dias 23 de março até 27 de março. Aí aqui, aula 1, depois aula 2, depois aula 3, que foi a live, e aqui atividade, né, ó, atividade. Aí tem o link para o Google Drive. Aí no Google Drive vai aparecer um material que é igual a esse aqui, ó, né? É roteiro de aula e atividades. Aí vai ter o roteirinho de aula com os tópicos, e lá no fim, esse aqui não tem, mas lá no fim do que vai ter lá no fim, vai ter lá leitura recomendada, igual tem aqui, e vai ter a atividade.